Olá, tudo bem? Meu nome é Douglas, sou discente de filosofia e hoje eu venho trazer aqui alguns conceitos aos quais existem no mundo da filosofia, que a filosofia muitas das vezes não tem o mesmo significado, o mesmo exemplo, né, que o senso comum ou outras coisas. Hoje eu vou abordar aqui um dos temas muitas vezes muito criticados na filosofia. Não somente na filosofia, como em religião, na sociedade, né? Que seria o sentido da vida, né? Hoje eu vou abordar um tema chamado niilismo, né? E o que é o niilismo? O niilismo seria uma vida, a grosso modo, sem muita finalidade, sem muito sentido, né? Todas as coisas da vida seriam supérfluas, que vai morrer amanhã e de nada de hoje faz sentido. Como que Nietzsche vê o niilismo? Esta descrição para Nietzsche é totalmente diferente dos outros filósofos. Por quê? Para Nietzsche, ele acredita que o niilista é aquele que nega a vida real. Nietzsche acredita que a vida é encontro de potências. Uma ideia muito bem estabelecida e vista também em Baruch Spinoza. Spinoza diria que a vida é feita de encontros, né? E geralmente procuramos mais encontros positivos, que aumenta a nossa potência, e nos afastamos de encontros aos quais irão diminuir a nossa potência. Potência esta poderia ser vista como potência, força, gozo, prazer, ou na palavra de Clóvis de Barros Filhos, tesão. Então você analisa que a partir de Nietzsche ele vê a vida como uma longa trajetória de a procura de potência, vontade de potência. É aí que ele se afasta, se desmembra de Schopenhauer, outro pensador também que ajudou muito na construção e criação de Nietzsche. Nietzsche ele não tinha sua primeira formação como filósofo. A sua formação inicial ele era um filólogo, né? Então ele estudou muitos dos clássicos, também, né? Muita filosofia clássica. Então, para Nietzsche, niilista é aquele que nega a vida real, esta vida de pulsões, de prazeres, de potência, de vontade, por conta de uma vida a qual você não sabe se vai acontecer. Uma vida transcendente. Nietzsche tem diversos livros fabulosos, né? E nesse vídeo nós iremos abordar Crepúsculo dos Ídolos e Genealogia da Moral. São livros onde você vê. Então, para Nietzsche, né, ele percebe que o niilista sempre vai fazer um rebaixamento da vida da pulsão. Sempre vai querer pegar os prazeres destes aos quais irão jogar dentro de uma caixinha, pois são prazeres mesquinhos e devem sim ficar ali. O niilista sempre vai procurar formas e meios de se ausentar da vida real por conta de outras coisas. É aí que nasce um tema muito debatido por ele, como a estrutura religiosa do pensamento, né? Como que seria essa estrutura religiosa do pensamento? Seria uma ideia de que as coisas transcendentais focando na vida real. Por exemplo, podemos analisar a ideia niilista em Platão, na caverna, né? Para Nietzsche, a vida real é a vida dentro da caverna, pois é a vida que tu estás. A vida fora da caverna, como diz Platão, seria uma coisa transcendente.
que você não ia saber se você, né, iria. Então ele vê essa estrutura religiosa do pensamento depois aparece também, por exemplo, no cristianismo, com a ideia de você negar a vida a qual são o mundo, né, como é dito, por conta do reino dos céus. Tem até uma passagem em Crepúsculo do Ídolo que ele fala: a vida acaba quando o reino do céu começa. Então você analisa essa percepção do Nietzsche em relação ao niilismo, né? Que seria o rebaixamento das pulsões da vida real por uma vida transcendente a esta. E depois uma estrutura do pensamento religioso de crenças, né, de muletas conscientes, da consciência. Por exemplo, como eu falei, né, do mito da caverna de Platão, da ideia de religião, e muitas das vezes outras coisas totalmente patrocinadas por nós, como religião, como a sociedade sem classe, a qual é uma utopia, não é? Para Nietzsche, a vida, como é potência, há também as forças, força ativa e força reativa. O que seria a força ativa? O que seria pessoas de forças ativas? São as pessoas a quais elas têm a potência por conta própria delas. Elas são o que são. E o que são as pessoas de forças reativas? São as pessoas que vão contra essas pessoas de forças ativas. Essas pessoas de forças ativas são muitas das vezes pessoas que não precisam de moralidade, pois elas têm a plena certeza que elas sabem o que elas estão fazendo. É nessa ideia que entra a questão de genealogia da moral, né? Então você analisa que a pessoa forte, o gênio, o destaque, o diferente, o que quer ir sempre além, ele vai ter sempre a força nele próprio, normal, não vai precisar de outras coisas, né? Já os fracos, os reagentes, eles sempre vão contra os fortes. O que acontece? Como eles não conseguem ir um a um, vulgo mano a mano, eles vão juntos, se juntam, é aí que entra a genealogia da moral, é aí que começa o consumo da moralidade, o consumo de certos valores, aos quais muitas das vezes não se concretizam na realidade. Então esses fracos, eles vão fazer o consumo dele e vão começar a ir contra os fortes, contra as pessoas esporádicas, contra as pessoas fortes. Pois os fracos, eles necessitam freneticamente da moral, como eu disse, aparato para viver, pois eles não conseguem viver uma vida regida por eles mesmos. Então eles precisam de fato da moral como princípio e conduta de vida. E é para aproveitar aqui e vou abordar mais uma coisinha, que seria o Crepúsculo dos Ídolos, outro livro fabuloso do Nietzsche, ao qual aquela frase citada no início por mim, que o reino do céu, que a vida acaba quando o reino do céu começa, é encontrada neste livro, Crepúsculo dos Ídolos. Ou Como Filosofar com um Martelo. Então Nietzsche vê ali que todos os ídolos são todas as formas de aprisionamento do intelecto humano. Ideia muito bem vista em Thomas Hobbes. Para ele era visto como em 4 tribos. Hobbes não. Eram vistos nos 4 tribos de Francis Bacon, né, num livro dele chamado O Novo Organum. Então, para ele, havia 4 tribos, né? O idolatribus, né, que seriam os ídolos da tribo, idola specus
ídolos da caverna, ídola fore, ídolos do fórum, da praça, ídolo teatris, ídolos do teatro. Todos esses ídolos, para Nietzsche, né, que no caso não são esses quatro, isso aqui é na filosofia de Francis Bacon. Para Nietzsche, ídolos são todas as formas de aprisionamento de intelecto. E, a ideia dele martelar com filosofar com martelo seria martelar e destruir todos esses ídolos que aprisionam o intelecto humano e não deixem as pessoas serem espíritos livres e fortes. Então, é isso.